Os conflitos históricos envolvendo terras e grandes concentrações de pessoas. Palmares, né? Quilombo dos Palmares, que era um quilombo de escravos ou ex-escravos, teve o seu fim tragicamente, né? Com o seu líder Zumbi dos Palmares morrendo também. Canudos, Guerra de Canudos, ou Arraial, Guerra do Arraial de Canudos. Vocês vão ver também lá no começo da República do Brasil. Guerra do Contestado também. Todas elas com um caráter muito próximo. E as ligas camponesas lutando para que existisse uma melhor distribuição de terras no Brasil. Essas ligas camponesas surgem na Era Vargas, um pouco antes. E elas vão crescendo a partir da Era Vargas. No começo elas são ilegais, né? A Era Vargas é uma ditadura, então a gente tem uma ilegalidade, mas depois elas aparecem de novo dentro da República do Brasil. Em 64 acontece esse Estatuto da Terra, que tem a ideia de melhorar a noção de como o Estado vai conseguir trabalhar para dividir as terras, ou para deixar essa terra para um, deixar essa terra para outro, ou não mexer em alguns pontos. Era uma melhor forma de observar as regiões do Brasil que dava para se plantar, né? Então ele criou esse módulo rural. O módulo rural vai ser importante para a gente porque ele primeiro é distribuído em hectares. Um hectare tem isso aqui, ó, 10 mil metros quadrados. Então você pega, vou pôr para outro slide, a gente vai fazer ele com calma. Módulo rural. Você pega um quadrado, não repare para a tortice do quadrado. Esse quadrado, ele tem 1 metro. Ele tem 1 metro quadrado, né? 1 metro quadrado. 1 metro quadrado é um território até pequeno, que é 1 metro aqui com 1 metro aqui. Então aqui tem 1 metro e aqui tem 1 metro. Por isso 1 metro quadrado, tá? Pensa agora que 1 hectare, voltando lá no slide, ele tem 10 mil metros quadrados. 1000 metros é 1 quilômetro. 10 mil metros, 10 quilômetros. Então, é um quadrado de 10 quilômetros. É um quadrado gigantesco. Gigantesco. 10 quilômetros é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o terminal Diadema até o terminal Jabaquara, a distância é de mais ou menos uns 7 quilômetros. 7 quilômetros. Pensa aí, terminal Diadema, lá no centro. Terminal Jabaquara, são 7 km. A distância de um pedaço desse hectare é maior que a distância do terminal de Diadema até o terminal Jabaquara. Claro, de acordo com as suas... o terminal de Diadema para Jabaquara não é bem uma reta, mas é quase uma reta. Então, olha para você ter uma ideia do tamanho da distância de um hectare. Só para você ter uma ideia, tá? Então, o módulo rural serve para isso, para a gente colocar tanto a medida para a família morar, conseguir viver nessa terra, que aí isso varia de lugar para lugar, disponibilidade de terra que tem, como de acordo com a fertilidade dessa terra também. Então, tem lugares que a terra é mais seca, tem menos água, então o módulo rural vai ser maior. Lugares onde você tem uma terra com uma fertilidade maior e um custo de vida mais baixo, o módulo rural vai ser um pouco menor e por aí vai. Temos os minifúndios estabelecidos por esses módulos rurais, que está abaixo desse módulo rural, ou seja, não é um lugar muito bom para se viver, não é um lugar muito bom para se habitar. Okay? O latifúndio de dimensão, que é 600 vezes acima do módulo rural. Então, dependendo da região, é um lugar gigantesco, tá? E geralmente quem comandava esses eram os grandes latifundiários, né? E temos também o latifúndio de exploração, que eram regiões que estavam acima do módulo rural daquela local e que não estavam sendo usados. Eram regiões que não cumpriam o seu papel de região agricultável, não tinha produtividade. Na verdade, os latifúndios de exploração também eram colocados regiões de mata, poderiam ser colocados como região de mata. Então, muitas regiões do centro-oeste foram considerados esse tipo aqui, latifúndio de exploração. E aí eles usavam ela para expandir suas terras. Quer dizer, quem usava, né, eram os grandes latifundiários, porque eles tinham dinheiro para comprar essas terras. E também, com tudo isso de novo, vamos ter crescimento de áreas de conflito.
os posseiros, pessoas que não tinham posse da terra, mas moravam lá, e alguns indígenas atacam esses donos de terra. E aí um processo que causou muito conflito e causa até hoje é a tal da grilagem. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Já ouviram falar dos caras, aquele cara é grileiro. O que é um cara grileiro? Ele é um cara que forja uma venda de terra. Então, existe um grupo de camponeses ou de indígenas que moram naquela terra. Só que aí, o que ele fez? Ele pegou um documento que não é de verdade, né, um documento falso, dizendo que o dono latifundiário lá, tal, comprou a terra daqueles indígenas por um preço lá que os indígenas aceitaram. E os indígenas não venderam. Esse cara serve como grileiro, ele é um intermediário da coisa. E ele diz que, aconteceu isso aí, venderam a terra. E aí isso dava margem para que os latifundiários conseguissem entrar naquelas terras e pegar aquelas terras para eles. Isso é uma forma bem desonesta, né, de se conseguir terras, mas isso aconteceu muito na década de 80 e de 90 e até hoje acontece, tá? Até hoje isso acontece com muita força. Então, as áreas de conflito mais famosas do país é o Pontal do Paranapanema, que fica na pontinha do estado de São Paulo, ali divisa com Mato Grosso do Sul e Paraná. Hoje em dia está mais estabilizado, mas mesmo assim ainda tem conflitos ali por terras. Lembra do Mapitoba? Então, temos um bico do papagaio aqui que é bem perto daquela região. É uma região de muitas áreas de conflito. Muita gente que mora ali, muitas populações tradicionais que querem continuar vivendo lá, só que os grandes latifundiários tomam conta daquelas terras. Reserva Raposa do Sol, que é uma região em Roraima, em que teve um massacre lá, exatamente com indígenas que moram naquela região. Em Roraima é uma região que hoje em dia há também um crescimento grande de plantação de soja ali, e essa reserva teve conflitos na década de 80 e de 90. Conflito de Corumbiara, que é um conflito que também ficou famoso em Rondônia, exatamente porque morreram milhares de indígenas que moravam perto daquelas terras e por processos de grilagem e outros acabou acontecendo ocupação indevida daquelas terras. E o conflito mais famoso é o de Eldorado dos Carajás, que hoje é uma região forte em minério de ferro, em alumínio, porque ali tem uma grande produção de ferro, a Vale tem um pedaço ali para exploração, só que antes era uma região de populações tradicionais, e tem até gravado isso, você acha no YouTube, do conflito rolando tiroteio forte, centenas de pessoas que moravam ali morreram nesse conflito, tudo porque eles estavam cobrando seus direitos de, não, a nossa terra é aqui, nós não vendemos essa terra, nós moramos aqui, só que aí aconteceu um massacre com muitos policiais ali, matando essas populações e, de novo, morreram muitas pessoas, e esse massacre, como tem gravado, é uma coisa muito marcante. Na Constituição de 88, nós tivemos o artigo 184, que mostrava uma obrigatoriedade na reforma agrária. Então, às vezes, terras em que deveriam ser devolvidas, elas seriam devolvidas e ganhariam títulos de dívida agrária. O que são esses títulos? Pessoas que voltavam a morar nessas terras, por exemplo, populações tradicionais, elas ganhavam esses créditos, esses títulos como crédito para conseguir se estabelecer de novo ali e conseguir ter uma vida normal, plantando, conseguindo ganhar uma forma de lucratividade para que essas pessoas não passassem fome, não sofressem de novo algum possível problema de quererem tomar as terras delas de novo e tudo mais. Tem também a criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é um instituto em que hoje em dia vem se perdendo muito, porque a ideia de se conseguir fazer uma reforma agrária vem ficando cada vez mais difícil nos últimos 10 anos, pelo menos, e o INCRA vem perdendo força até hoje. Então, aí vem o módulo fiscal. O módulo fiscal lembra muito o módulo rural, tá? Ele é bem parecido com o módulo rural, varia, né, de novo, de 10 a 110 hectares, ou seja, de regiões menores para muito grandes, e esses módulos eles vão mudando porque depende da região. Tem região que é mais caro ter terra, então o módulo rural tem que ser menor. Tem região que a terra é mais barata e tem água suficiente para a pessoa viver, então o módulo
pode ser um pouco maior. Então tudo isso vai variando de acordo com a região. E isso tudo garante esse imposto aqui. Esse imposto é importante hoje para o Brasil até hoje, tá? O imposto territorial rural. Ele garante como vai ser o imposto de um pedaço de terra. Pessoas que têm terras maiores pagam um imposto maior, pessoas que têm terras menores pagam um imposto menor. E por aí vai. Então a pequena propriedade vai de 1 a 4 módulos. Então, de 1 a 4 módulos rurais. Média de 5 a 15 e grande propriedade acima de 15. Isso, de novo, vai variando de acordo com o lugar. Tem regiões que o módulo é menorzinho. Então, para alguma região, 4 módulos equivale a 15, dependendo de quando for de um outro lugar. Por quê? Porque aqui a terra é bem menor. Lá a terra é muito maior. Então, 4 módulos é gigantesca a área. Aqui a área é um pouco mais compactada. Enfim, a ideia do módulo fiscal é muito semelhante ao módulo rural. E isso ajuda o governo a conseguir trabalhar melhor a forma de agir ou de usar a legislação do nosso governo para conseguir produzir mais e conseguir ter mais lucratividade dentro do nosso território, dentro da nossa terra. E as entidades por uma reforma, além do INCRA, tem a UDR, que é a União Democrática Ruralista, que ela foca mais na agropecuária, ou seja, então ela é meio que contra essa reforma agrária, porque geralmente são os grandes proprietários, tanto que eu posso colocar aqui, né? Coloquei a imagem aqui do presidente da UDR declarando apoio ao hoje presidente Bolsonaro. E o MST, que é o oposto, ele não quer latifúndio de forma alguma, fins de latifúndios, o que menos se quer são grandes propriedades de terra, o MST. Temos também alguns outros pontos que eu vou só comentar aqui, não coloquei escrito, que dentro do Ministério da Agricultura a gente tem a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Essa empresa é uma empresa pública em que ela tem como ideal fazer inovações tecnológicas para a produção. Então, isso vai de vários setores, vários fatores. Transgênico, melhoria de plantações, melhores adubos, vários aspectos. A Embrapa é muito forte, aliás, é uma das empresas que tem atrai grande interesse de cientistas para trabalhar lá. E ainda a gente tem investimentos estrangeiros. Claro que alguns desses investimentos não são tão importantes para o nosso país, porque eles acabam mais se apropriando da terra e para dizer que eles têm um pedaço de terra em outro país, né? Então, por exemplo, os asiáticos, em especial os chineses, compram terras em várias regiões do planeta para conseguir melhorar a produção, não na China, mas melhorar uma produção e ganhar mais poder naquele país. Então, na Rússia, regiões da África, várias regiões da África, vocês vão ver, Argentina, Brasil, principalmente o Nordeste brasileiro vencendo muito, tem vários pedaços, lotes de terra em que chineses compraram terras do Brasil. Havia uma proposta em que os chineses queriam fazer uma estrada de ferro que ligaria o Brasil, as regiões do centro-oeste e do nordeste brasileiro, ao Peru, até o Oceano Pacífico, para que eles conseguissem escoar a soja e a carne de maneira mais rápida para os chineses, sem precisar atravessar todo o continente, já vai para o Peru e do Pacífico até a China é 2 palitos. Então, tinha essa proposta que hoje em dia já se acalmou um pouco os ânimos. Produção de commodities, matérias-primas. O que é commodity? Tudo aquilo que não é processado de maneira industrial. Então, soja, frutas, alimentos, minérios, então minério de ferro, todo esse tipo de material não é tão processado. E isso é uma commodity, tá? Então, qualquer tipo de produto do setor agropecuário é um tipo de commodity. E até hoje, o Brasil sempre foi muito forte em commodities. Até hoje é assim. E tem um problema, né? Porque tudo isso causa risco para a preservação dos biomas. Houve um maior crescimento, principalmente na época do Lula, de áreas de preservação permanente. Não tão grande, não foi um momento de auge da coisa. Mas houve um crescimento nessas áreas. São áreas para proteção
integral. Não pode mexer ali, não pode mesmo, não pode mexer. E tem as reservas legais, que são reservas dentro da terra do proprietário. O proprietário tem que ter uma região de reserva legal, para que ele proteja pelo menos um fragmento da natureza em que tem aquele bioma, né, o cerrado, a caatinga. O problema é que isso aqui vem sendo muito burlado por outras medidas do governo, porque a bancada ruralista é muito forte dentro do nosso país. Existe um documentário do Fernando Meirelles, né, ele participa, que é A Lei da Água, tem no Netflix, eu acho. Mas acho que dá pra achar também no YouTube. E é um documentário importantíssimo porque ele explica muito bem como funciona hoje, como está funcionando esses dois pontos dentro do nosso país. Já finalizando aqui, o novo Código Florestal, que é um problema, tem a ver com aquelas apps, e aí tem essas charges mostrando que isso é um problema que existe há muito tempo e continua existindo até hoje, infelizmente. O agronegócio ele é bom para o Brasil, uma questão econômica, mas se não tiver um controle até que ponto ele pode expandir, teremos problemas no futuro. E com certeza esses caras, donos de terras, não são eles que vão sofrer com isso. Quem vai sofrer vai ser a gente. Livro 2, capítulo 6, da frente 2. Coloco sempre a frente ali para vocês não ficarem perdidos. Então, frente 2, capítulo 6. A gente já falou do capítulo 6, agora a gente vai finalizar. E revisando desse aqui, só o 8, 9. E aí, de novo, os outros exercícios eu vou colocar no Drive, beleza? Então, falou galera, até a próxima aula.